Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020 e nesse vídeo aqui nós vamos falar de todos os resultados da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar da situação das equipes na tabela e também os jogos da próxima rodada, que já será neste meio de semana. Então após a abertura eu volto para destrinchar tudo isso com vocês. Para o músico. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Esse vídeo aqui faz parte da playlist do Campeonato Brasileiro da Série D. É um vídeo onde eu vou passar os resultados dos 31 jogos que aconteceram neste final de semana. Um jogo foi adiado para a próxima semana por conta do Motoclube estar disputando a final do Campeonato Maranhense contra a equipe do Sampaio Corrêa. Então nós vamos falar aqui dos 31 jogos e também da situação de cada time na tabela de classificação. Teve time aí tomando goleada e daqui a pouquinho eu te falo quem que é. Mas antes disso, né, mais uma vez pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações para você ficar por dentro aí sempre quando saírem vídeos novos, porque aqui não tem vídeo, aqui não tem hora para sair os vídeos, né? Então sempre que sair um vídeo novo você vai estar sendo notificado. Lembrando também que no domingo à noite eu fiz um vídeo para falar dos 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, ó, tá aqui no card aqui em cima, você clica aqui e dá uma conferida lá para ver ali um resumo do que foi os jogos deste domingo do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos também falar, né, mais tarde eu vou estar gravando outro vídeo, se você estiver vendo então esse vídeo na segunda-feira à noite, vai ter um vídeo já falando um prognóstico do jogo decisivo entre o São Bernardo e a equipe do São Bento, o jogo que vai definir o primeiro time que vai subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, além também de quem vai para a final da Série A2. Então, se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos aqui que eu posto diariamente, ó, clica aqui e se inscreva no canal. Mas sem mais delongas, né, porque foram 31 jogos nesse final de semana da Série D, vamos falar então grupo a grupo, né, os 8 grupos, como foi a rodada desse final de semana. Vamos começar pelo grupo A, né, eu vou colocar a classificação aqui, acompanha aqui do lado aqui no monitor que eu tenho aqui, e aí a gente vai falando resultado por resultado. A rodada começou, vamos começar pelo grupo 1, que teve jogo no sábado, com o Vilhenense. Até o final da Série D eu vou falar direito o nome do Vilhenense. O Vilhenense conquistou sua primeira vitória no campeonato ao vencer o Ji-Paraná pelo placar de 1-0. O Ji-Paraná, que veio lá daquela fase preliminar da Série D, ainda não venceu no campeonato, tem apenas 1 ponto. E a equipe do Vilhenense deu uma boa subida ao 4º colocado com 3 pontos. Havia perdido na estreia e aí acabou vencendo o jogo. O Fest que tinha aplicado a maior goleada da primeira fase, tinha vencido por 5-1. O Fest empatou em casa com o Rio Branco do Acre 0-0. Mas aí o Fest ainda continua liderando o grupo, né, com 4 pontos, junto com o Rio Branco. Então, portanto, era um confronto de líderes do grupo. E junto com eles, o Bragantino que tinha a possibilidade de assumir a liderança isolada, o Bragantino que venceu na estreia, né, o Bragantino do Pará, que havia vencido na estreia. O Bragantino empatou em 2-2 fora de casa com o Atlético do Acre. E também ali está naquela turma que tem 4 pontos ganhos. Então a liderança do grupo é dividida entre o Fest, o Bragantino do Pará e o Rio Branco do Acre. Fechando a rodada, jogo que aconteceu neste domingo, esses 3 primeiros jogos aconteceram no sábado, e no único jogo do domingo nesse grupo, o Galvez se reabilitou aí no campeonato, né, da goleada que havia sofrido pro Fest, venceu fora de casa o Independente do Pará por 2-0. O Independente aí é o lanterna do grupo, né, nenhum ponto conquistado, única equipe do grupo 1 que ainda não pontuou. Próxima rodada deste grupo vai ser já nesse meio de semana, hein? Terceira rodada, vamos lá. Na quarta-feira, às 15 horas, ó, outro jogo de líderes, hein? O Bragantino recebe o Fest lá no estádio Diogão. Também na quarta-feira, às 16 horas, o Independente do Pará tenta aí pontuar pela primeira vez na competição, jogando contra a equipe do Ji-Paraná. Na quarta-feira também, só que já às 22h30, horário aqui, né, de Brasília, lá vai ser mais cedo, o Galvez joga contra o Vilhenense. E já na quinta-feira, né, 22 horas, horário de Brasília, a equipe do Rio Branco joga contra o Atlético do Acre. Aí um clássico, né, entre as equipes lá do Acre, fechando a rodada do grupo 1 na quinta-feira. Então essas aqui foram a situação do grupo 1. Vamos para o grupo 2? O grupo 2 começou no sábado com o Santos do Amapá levando outra goleada, 4-0, perdendo para o Altos em casa. O Altos conquista dessa forma sua primeira vitória e o Santos segue na lanterna sem pontuar.
Também no sábado, o River do Piauí empatou com o Baré 2-2. O Baré, uma das equipes que veio da fase preliminar. E a situação dos times é o seguinte: o Baré foi o segundo empate, né, tem 2 pontos. E a equipe do River lidera a competição junto com o Juventude Samas e também com o São Raimundo de Roraima, todos com 4 pontos. Isso porque, né, o São Raimundo e o Juventude eles empataram no domingo, né, jogo disputado lá em Roraima, 1-1. Então, os dois times que tinham a possibilidade aí de disparar na liderança acabaram empatando entre eles, dividem então a liderança com o River do Piauí, 4 pontos. Nesse grupo aqui só teve 3 jogos, porque como eu falei, o Motoclube estava envolvido na disputa da final do Campeonato Estadual e não jogou, né? Era o jogo contra o Sinop. Esse jogo passou para a próxima quinta-feira, dia 8, né? Sem ser essa quinta-feira, a outra quinta-feira. Então o Motoclube aí fazendo o jogo de atraso contra o Sinop. Próxima rodada deste grupo. Vamos ver o que a próxima rodada nos reserva. O Altos do Piauí joga contra a equipe do Motoclube. Esse jogo na quarta-feira. Na quarta-feira também o River do Piauí joga contra o Juventude Samas. Outro duelo de líderes, né? O River e o Juventude Samas aí tendo a possibilidade de se isolar na liderança. E o São Raimundo vai assistir de camarote, né? O São Raimundo que só joga contra o Baré, fora de casa. O São Raimundo também aí tem a chance de alcançar a liderança isolada. Também nesse grupo, o Sinop vai jogar em casa contra o Santos do Amapá. Jogo aí entre duas equipes que ainda não pontuaram no grupo. Porém, o Sinop tem apenas um jogo, né? Já que o jogo contra o Motoclube foi adiado para a próxima semana. E a equipe do Santos tentando aí marcar pelo menos o seu primeiro gol, porque o Santos não marcou gols ainda, né? Sofreu 8 gols no campeonato e está com saldo menos 8. Não marcou gols a equipe do Santos do Amapá. Grupo 3. O grupo 3 é aquele grupo que todo mundo joga no sábado. Esperando aqui abrir a tabelinha aqui. O Globo venceu o Guarani de Sobral por 3-1 e manteve aí o 100% de aproveitamento. A única equipe até agora dos grupos que eu falei que venceu os 2 primeiros jogos. O Globo foi a 6 pontos ganhos. E a equipe do Guarani de Sobral, que teve o primeiro jogo adiado, né, por conta lá daqueles problemas que todo mundo já acostumado a ouvir, né, inclusive que é um problema que quase adiou o jogo do Flamengo e Palmeiras. O Guarani de Sobral está na última colocação com 0 pontos, mas tem um jogo a menos. O Floresta empatou com o América de Natal em 1-1. O Floresta conquista aí seu primeiro ponto, o time havia perdido na estreia. E o América de Natal, mais um empate. A equipe que havia empatado com o Campinense na estreia 0-0, empata agora fora de casa com o Floresta. O Campinense venceu o Afogados por 2-0 e assumiu a segunda colocação com 4 pontos ganhos. Já o Salgueiro, também o Salgueiro que não havia estreado ainda por conta do adiamento do jogo contra o Guarani de Sobral, venceu o Atlético da Paraíba por 1-0. O Afogados, quarto colocado desse grupo com 3 pontos. E o Atlético também sem pontuar. Próxima rodada do grupo. O Guarani de Sobral joga contra o Campinense. Um jogo interessante na próxima quarta-feira, 15h30. Também na quarta-feira, o América de Natal encara o Salgueiro. Jogo bom também. Jogo aí que promete ser bastante interessante na quarta-feira, às 20 horas. Também na quarta-feira, o Afogados recebe o líder Globo, né? Pode ser até um jogo aí que pode valer a liderança pro Afogados, que pode alcançar o Globo. E o Floresta joga contra o Atlético da Paraíba. Esse jogo aí marcado para a próxima quinta-feira, às 15 horas, às 15h30, lá no Domingão. Então esses aí são os próximos jogos do grupo 3. Bora pro grupo 4. O grupo 4 que começou no sábado com a vitória do Coruripe por 1-0 sobre a equipe do Potiguar. Então o Coruripe aí soma aí seus 3 primeiros pontos e a equipe do Potiguar um pontinho só, fruto do empate na estreia. Depois nós tínhamos também um empate em 2-2 entre o Central e o Itabaiana. O Central fazendo aí 2 pontos, 2 empates, né? E a equipe do Itabaiana também aí somando o seu segundo ponto. Então as duas equipes empataram na estreia e também empataram agora na segunda rodada. O Frei Paulistano que foi um time até que jogou a Copa do Nordeste esse ano, perdeu em casa por Vitória da Conquista, outro time a vencer seus 2 primeiros jogos. Vitória da Conquista vencendo o Frei Paulistano fora de casa por 1-0. E nós tivemos nesse grupo a maior goleada do campeonato até agora, né? Jogo realizado no domingo no Frasqueirão. O ABC de Natal fez 7-0 em cima do Jaciobá. Então aí a maior goleada da Série C até então. O ABC que empatou na estreia, chegou aos 4 pontos. E o Jaciobá, última colocação do grupo, 1 pontinho só, conquistando na estreia e menos 7 gols de saldo.
Bora para o grupo 5. O grupo 5 começou no sábado com a vitória do Aparecidense sobre o Vitória do Espírito Santo por 1-0, jogo lá no Espírito Santo. O Goiânia venceu o União Rondonópolis por 3-1, somando aí seus 3 primeiros pontos. O Operário de Vargem Grande perdeu para o Goianésia por 2-0 em casa. Então o Goianésia, outra equipe a vencer os 2 primeiros jogos, líder do grupo isolado com 6 pontos. E a segunda colocação é do Real Noroeste, que visitou o Águia Negra e empatou. O jogo terminou em 2-2. Real Noroeste 4 pontos. E a equipe do Águia Negra, segundo empate na competição, ocupa a 6ª colocação com 2 pontos ganhos. Próxima rodada desse grupo 5, vamos lá? Nós vamos ter aí um jogo entre equipes goianas na quarta-feira às 16 horas, lá no estádio da Serrinha. O Aparecidense joga contra o Goiânia. Também na quarta-feira, às 16 horas, o Operário de Vargem Grande recebe a visita do Real Noroeste. Na quarta-feira também, o União Rondonópolis joga contra o Vitória do Espírito Santo. E também na quarta-feira, às 19 horas, o Goianésia, o líder Goianésia, joga contra o Águia Negra. Esses são os próximos jogos do grupo 5, nesta rodada de meio de semana. Baixando mais um pouquinho, chegamos no grupo 6, o grupo 6 que teve clássico nesse final de semana, mas a rodada começou com a vitória do líder Tupinambás, um dos líderes do grupo 6, por 2-0 sobre o Palmas. Jogo esse disputado lá em Tocantins, então o Tupinambás vencendo fora de casa. O Bahia de Feira de Santana venceu a equipe do Vila Nova de Goiás pelo placar de 2-0 e é o 5º colocado com 3 pontos, se reabilitou. Aí no clássico da rodada, o Gama bateu o Brasileiros pelo placar de 2-1 lá no Bezerrão e é o líder do grupo ao lado do Tupinambás, mas a equipe do Tupinambás leva vantagem aí nos critérios de desempate. A maior goleada desse grupo saiu na vitória do Atlético Alagoinha, vencendo a Caldense por 3-0, jogo lá disputado em Minas Gerais, só que a Caldense aí viveu um problema aí na rodada passada, alguns jogadores testando positivo, então a Caldense aí nesse jogo também deveria estar bastante desfalcada com relação aí ao seu time titular. A classificação desse grupo: Tupinambás e Gama 6 pontos, Atlético 3 pontos, Brasiliense 3 pontos, Bahia de Feira 3 pontos e Vila Nova 3 pontos. Sem pontuar ainda o Palmas e a Caldense. A situação para essas duas equipes vai ficando um pouquinho complicada já em termos de classificação. Próxima rodada desse grupo, vamos lá? Quarta-feira, o Bahia de Feira de Santana recebe a visita do Brasiliense. O líder Tupinambás joga contra a Caldense também na quarta-feira. Ainda na quarta-feira, o Vila Nova recebe a visita do Gama. E na quinta-feira, o Atlético da Bahia joga contra o Palmas. O Palmas aí jogando fora de casa, buscando somar seus primeiros pontos. Descendo mais um pouquinho na classificação, vamos para o grupo 7. O grupo 7 que teve duelo de líderes nessa rodada, né? A rodada começou com o Bangu vencendo o FC Cascavel pelo placar de 2-0. A Cabo Friense venceu o Mirassol do Eduardo Batista por 3-1. Então os times do Rio de Janeiro aí se dando bem aí nesse grupo nessa segunda rodada. A Ferroviária, que era uma dos times que havia vencido na primeira rodada, empatou com a Portuguesa Carioca em 1-1. Jogo lá realizado na cidade de Araraquara. E no domingo o Nacional venceu o Toledo fora de casa por 3-2. Lembrando aí que eu falei nos vídeos anteriores que a estreia contra a Ferroviária na rodada passada foi o primeiro jogo da equipe do Nacional neste ano. Nacional que está na segunda divisão do Paraná, a segunda divisão do Paraná ainda não começou, e aí o Nacional aí estreando, né, fazendo seu segundo jogo no ano e vencendo já a equipe do Toledo, que não vem bem na tabela, por 3-2. Classificação ficou assim: 4 times com 4 pontos. Ferroviária, Portuguesa Carioca, Cabo Friense e Bangu. Todos eles com 4 pontos. O Nacional do Paraná tem 3. Cascavel e Mirassol tem 1. E na última colocação o Toledo sem nenhum ponto conquistado. Essa é a classificação, como vocês podem ver aí, do grupo 7. Próxima rodada, nesta quarta-feira, a Portuguesa Carioca joga contra o Bangu, um duelo de líderes bem interessante. O Nacional joga contra a Cabo Friense, lá em Rolândia. A equipe do Mirassol joga contra o Toledo. O Mirassol aí tentando a sua primeira vitória no campeonato, jogando contra o Toledo, que ainda não pontuou. E a Ferroviária jogando novamente lá em Araraquara contra o Cascavel. Esse jogo também na quarta-feira. Todos os jogos do grupo 7 na quarta-feira. Bora para o grupo 8. O grupo 8 que tem a liderança do Caxias, que jogou no domingo. Mas vamos começar pelos jogos de sábado.
O Grêmio Novo Horizontino venceu a primeira, bateu o Pelotas por 1-0 e é o segundo colocado do grupo. No duelo catarinense, Marcílio Dias e Joinville não saíram do 0-0, portanto o Marcílio Dias somou seu primeiro ponto e o Joinville empata pela segunda vez. Outro empate em 0-0, São Luís e São Caetano. São Caetano aí com uma equipe alternativa reserva, porque o São Caetano está de olho no jogo de quarta-feira, jogo decisivo também para o Azulão, contra o 15 de Piracicaba lá no Anacleto Campanella. Jogo que pode aí devolver o São Caetano para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Primeiro jogo em Piracicaba 0-0, segundo jogo agora em São Caetano do Sul. Se empatar, independente de dar a quantidade de gols, se for 2-2, 3-3, 8-8, o classificado e o time finalista vai ser conhecido dos pênaltis. Então por isso aí o técnico Alexandre Galo poupando alguns jogadores do São Caetano para esse jogo aí muito importante para o Azulão. Aí, como eu falei no começo, o Caxias venceu o Tubarão por 2-1 e também é uma das equipes que tem 6 pontos, né, após 2 rodadas. O Caxias então lidera com 6 pontos, Novo Horizontino, São Luís tem 4 pontos, o Pelotas soma 3 pontos, aí saindo da zona de classificação, Joinville 2 pontos, Marcílio Dias 1 ponto, São Caetano também 1 ponto e o Toledo ainda não pontuando. Próximo jogo, vamos lá? Lembrando que nessa próxima rodada aqui só vão ter 3 jogos nesse meio de semana, porque o jogo do São Caetano contra o Marcílio Dias foi para outra semana, né, para outro meio de semana, porque o São Caetano está envolvido aí nas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. A rodada então terá na quarta-feira o Pelotas e o Caxias, né, jogo aí de 2 equipes gaúchas. O Grêmio Novo Horizontino jogando em casa contra o Tubarão. E na quarta-feira também a equipe do Joinville encarando o São Luís. Esses então são os jogos deste meio de semana do Campeonato Brasileiro da Série D. Aí um meio de semana bastante agitado, as equipes já começando a enfrentar as maratonas de jogos. Bom, gente, então esse aqui foi um vídeo rapidinho aqui, né? Um vídeo aí de uns 15 minutos para falar sobre a segunda rodada, né? Daquele resumão rápido aí dos 31 jogos que aconteceram neste final de semana. Lembrando então, se você ainda não é inscrito, ó, clica aqui embaixo aqui, se inscreva, porque além desses vídeos para falar dos resultados e dos próximos jogos, tem também vídeos esporádicos aí pra gente estar falando algumas notícias das equipes da Série D, assim como a gente já faz com a Série C e também com as equipes do interior de São Paulo. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.